Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Eduardo e estou iniciando aqui mais um vídeo no canal. Hoje, como você pode ver no título do vídeo, eu vou falar um pouco sobre o Abel Braga e o Internacional. E nessa reta final do Brasileiro tá conseguindo ter desempenhos muito interessantes nos seus jogos, chegando assim à liderança do Brasileiro e talvez sendo hoje o clube mais credenciado a ser campeão brasileiro e não tetra, um título que o Inter não conquista há mais de 40 anos. Então pode ser um resultado interessante para o Inter. E principalmente para o Abel Braga, eu vou apontar aqui alguns motivos que ele tá dando essa volta por cima na carreira dele, digamos assim. Tá fazendo um bom trabalho no Inter após 3 trabalhos ruins, na minha opinião. No Cruzeiro, no Vasco e no Flamengo. No Cruzeiro, a gente sabe a bagunça que era o Cruzeiro, aquela toda a situação que tinha o Cruzeiro lá. O Abel tentou, não conseguiu, não coloco tanto na culpa nele. Já no Vasco e no Flamengo, por motivos distintos, eu coloco talvez a culpa nele sim. No Vasco, ele insistiu muito com algumas ideias que não dariam certo. No Vasco, porque o time do Vasco era um time que depende mais de contra-ataque, que é o que o Luxemburgo, por exemplo, está fazendo. E no Flamengo, ele, apesar de ter entregado o título do Carioca, a classificação em primeiro na Libertadores, a classificação na Copa do Brasil, ele não conseguiu entregar o desempenho que era o que a torcida tanto esperava pelas contratações que o Flamengo fez, como o Gabigol, como a Arrascaeta. E ele, inclusive, deixava o Arrascaeta no banco por pura teimosia, porque logo quando ele saiu, o Marcelo Salles, o Fera, que era o técnico interino, o próprio jogo colocou o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego, Gabigol, Bruno Henrique, todo mundo junto. Então, na minha opinião, esses são os 3 trabalhos que o Abel fez recente, que foram ruins tirando o Inter. Bom, no Inter ele disputou 14 jogos com 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O crescimento do Inter passou a ser notório após a vitória contra o Boca na Libertadores, na Bombonera. Ainda que tenha vindo a eliminação, o time do Inter foi muito consistente no jogo. Poderia ter sido com a classificação, infelizmente perdendo os pênaltis, mas eu acho que a partir daí o time do Inter começou a se unir mais, a entender a ideia do Abel, e o time do Inter começou a se acertar após essa vitória. Empatou com o Atlético Mineiro fora de casa, que é um grande resultado. Começou a ganhar jogos, até chegar hoje, nesse fim de semana, que ganhou do Grêmio, coisa que o Cudê não tinha conseguido. O Abel, no seu primeiro Grenal, inclusive, se não me engano, foi o primeiro Grenal enfrentando o Renato Gaúcho, o Abel conseguiu essa vitória por 2-1, com o gol do Edenilson de pênalti no fim do jogo. Então eu acho que o Abel tem que ser sim exaltado, porque ele foi um técnico que foi muito massacrado pela imprensa, por torcedores, digamos assim, ele foi humilhado pela imprensa, no negócio que o deu vinho e tudo mais, pelos torcedores, e isso não é certo, na minha opinião, para um cara com a experiência dele, com as passagens que ele teve pelo Inter, pelo Fluminense especialmente, aqui no Brasil, que são os clubes que ele tem títulos grandes, que é o Brasileiro e o Mundial. Então acho que tem que ser respeitado um cara desse. Fazer a zoeira no momento era legal, mas eu acho que no momento o Abel tem que ser exaltado pelo trabalho dele. Ele usou 4 formações táticas no Inter nesses jogos. Usou um 4-1-4-1, 4-4-2 em um jogo contra o Botafogo, 4-2-3-1 e 4-3-1-2. Ele começou a apostar em jogadores que o Cudê não usava tanto, como o Rodrigo Dourado, como o Yuri Alberto, principalmente o Yuri Alberto vem sendo um grande jogador do Abel, digamos assim, grande descoberta do Abel como treinador, porque ele não era tão aproveitado pelo Cudê, ainda era aproveitado jogando um pouco mais aberto do que centralizado, porque não é a função dele, e com isso o Inter, com as filhas do Guerreiro e do Galhardo lesionados, ganhou um centroavante que é muito bom, que é o Yuri Alberto, que marcou 3 gols contra o São Paulo, por exemplo. Então eu acho que isso é muito importante. Com a vitória de hoje, o Inter abriu 4 pontos do São Paulo, que empatou com o Curitiba e está em queda livre, porque o São Paulo está num momento muito complicado, mentalmente, taticamente e tecnicamente. Eu acho que o São Paulo não vai conseguir chegar ao Inter. Abriu 7 do Flamengo, que hoje perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa, um resultado o qual o Rogério Ceni é diretamente responsável por isso, pelas mudanças que ele fez. Ele quase que sabotou o Flamengo, inadmissível isso. Um técnico que contribui diretamente para a derrota do seu time. E abriu outro do Atlético Mineiro, que perdeu de 3-2 para o Vasco aqui no Rio, onde o São Paulo tomou um nó tático do Luxemburgo e o Vasco conseguiu uma vitória justíssima, que é muito importante para a briga do Vasco contra o rebaixamento. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, compartilhem. Se inscreva aqui no canal, um vídeo um pouquinho mais curto. Boa sorte ao Abel, boa sorte ao Inter nessa trajetória, quem sabe consiga confirmar o tetracampeonato, que seria muito importante para o Abel Braga, para o Inter,
O Abel, se encerrar a carreira, vai encerrar em alta, num clube que ele é querido, amado por todos. E, principalmente, o Inter vai conseguir finalmente ser campeão após fazer boas campanhas depois de voltar da Série B. Esse é o vídeo de hoje. Valeu, falou e tchau.